convidamos a doutora Tereza Cristina Cardoso Fonseca, que é a atual presidente da CONAIAC, para falar sobre a importância da atenção primária no diagnóstico e cuidado da criança com câncer. Bem-vinda, doutora Tereza. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos nessa manhã de sábado. Eu estou muito feliz de estar aqui, venho acompanhando o trabalho da Peter Pan durante muito tempo, e a gente vê essa evolução de emocionar. Muito feliz de estar aqui com a Carla, que é uma pessoa que eu trabalhei junto dentro da Sobop durante muito tempo. Muito feliz de estar com a Laide, que é uma amiga que a gente também já desenvolveu, inclusive também o trabalho na Sobop. Sandra, muito obrigada por suas palavras, né? A gente tem uma trajetória, e até inclusive dentro da Coniac. Queria agradecer a todo mundo e muito feliz de estar aqui hoje, né? Nesse simpósio, na terceira jornada cearense de oncologia pediátrica. Coube a mim falar um pouco da importância da atenção primária no diagnóstico e cuidado da criança e adolescente com câncer. Como eu tinha 10 minutos, eu vim mais trazer por alguns pontos de reflexão em relação a isso. A atenção primária, pela definição do próprio Ministério da Saúde, é mais do que a porta de entrada do SUS. Ela é a comunicação com toda a rede de atenção do sistema de saúde. Ele é um filtro capaz de organizar o fluxo do serviço nas redes de saúde, do mais simples ao mais complexo. Por essa definição, a gente já consegue imaginar a importância da atenção primária em relação ao câncer infanto-juvenil. Ela é a porta de entrada dessa linha de cuidado, né? A atenção primária vai poder estar presente no momento que inicia os sinais e sintomas e direcionar aquela criança naquela rede para ir para o serviço de alta complexidade em oncologia para ter a chance aí do seu diagnóstico, né? Quanto mais rápido essa trajetória, mais rápido será o seu diagnóstico. E quando a gente vê a base do trabalho da atenção primária, nós vamos ver que ela trabalha em vigilância em saúde. Então, aquela população adscrita daquela atenção primária, você vai ver quantas crianças tem, qual é a mortalidade infantil, quanto que tem de gestante. Então, a gente pode entender e conhecer aquela população, inclusive para estar traçando políticas públicas. Ela também é responsável pela promoção à saúde. Então, o cuidado com a alimentação, o cuidado com a água, a questão do tabagismo, do etilismo. Então, ela começa a trabalhar também questões que vão impactar na saúde da sua população. E na criança isso não é diferente, né? Sem contar as imunizações, crescimento e desenvolvimento. Então, ela é responsável por essa promoção à saúde da sua população. Ela também é responsável pela atenção e cuidado centrado na saúde da criança e adolescente. Então, vejam que todos esses parâmetros que a atenção primária ela trabalha, ela deve trabalhar, estão voltadas também para a nossa população. Nada mais importante do que falar de câncer nessa população da criança e do adolescente que a atenção primária deverá estar trabalhando. Ela também coloca uma atenção e cuidado na saúde do adulto e do idoso e atenção e cuidado à saúde bucal, que também é de extrema importância para os nossos pacientes. Então, diante do exposto, nós entendemos que a atenção primária ela tem, por obrigação, todo um olhar voltado para a nossa população de criança e adolescente com câncer. No ano de 2020, o Ministério da Saúde propõe uma carteira de serviços da atenção primária à saúde. Então, nessa carteira, ele vai descrever o que, diante daqueles pilares ditos anteriormente, o que a atenção básica deverá se preocupar e olhar. Quando a gente olha essa carteira de serviços da atenção primária à saúde, nós vemos que ela vai trabalhar a questão da nutrição, ela vai trabalhar a questão da triagem neonatal, ela vai trabalhar a questão da suplementação nutricional,
ela vai trabalhar a prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento da hanseníase, que nem tem tanto assim, impacto na criança e adolescente, a prevenção, rastreamento dos quadros respiratórios, inclusive tuberculose, acompanhamento das crianças com microcefalia e zika vírus, prevenção, rastreamento e diagnóstico das doenças sexualmente transmissíveis ou outras transmissíveis, como sífilis, HIV, hepatite viral, prevenção e identificação em relação ao tabagismo, em relação ao etilismo, em relação à violência da criança e adolescente, a questão das injúrias físicas, a questão da criança e adolescente acamado, a questão da dificuldade do aprendizado e no contexto escolar, a questão da deficiência física e mental, a questão do crescimento e desenvolvimento, a questão do segmento das crianças e adolescentes em vulnerabilidade, entrando aí a violência, trabalho infantil, medidas socioeducativas, acolhimento institucional, crianças de rua, migrantes, refugiados, atendimento à demanda espontânea e avaliação de risco, atendimento às urgências e emergências, as doenças prevalentes do recém-nascido e lactente, como cólica, regurgitação, constipação, identificação e manejo de condições graves de criança com menor de 2 meses, como quadro respiratório, sangramentos, outras doenças. A questão dos problemas mais comuns da infância, entrando deficiência de ferro, asma, parasitoses, agravos prevalentes na adolescência, como atraso puberal, acne, dor escrotal, identificação com hipertensão arterial, diabetes mellitus, dificuldade visual, manejo de doenças crônicas prevalentes, respiratórias, atendimento à criança e adolescente desacompanhado, acompanhamento da atenção à criança, ao adolescente gestante puérpera, identificação de crianças com sofrimento psíquico. Eu fiz questão de olhar cada um desses itens, e o que me chamou a atenção é que não tem a palavra câncer infanto-juvenil em nenhum desses itens. Obviamente que algumas coisas elas têm a ver. Então, quando há um atendimento na emergência, quando há um atendimento numa criança acamada, que a gente entra até que pacientes fora de possibilidade de cura, que às vezes vão estar naquela população, mas a questão específica do câncer infanto-juvenil, apesar de todo esse diálogo aqui que já construímos, que vem com a Carla e com a Laide, né, que a gente entende a questão do diagnóstico precoce, que a atenção básica é a porta de entrada e deverá ser essa porta de entrada, quando a gente vê o que está escrito na determinação do Ministério da Saúde, nós não vemos a palavra câncer infanto-juvenil na questão da atenção básica. E isso faz acender uma luz. O que devemos fazer? Então, obviamente que a gente tem a sociedade científica, a sociedade civil organizada, trabalhando essa questão do diagnóstico precoce, e até falo do diagnóstico, vamos dizer assim, um diagnóstico efetivo do câncer, mas a gente precisa que isso seja enraizado no programa do Ministério da Saúde para a atenção básica. Então, apesar de todos os movimentos que a gente viu, inclusive que o Ceará já tem o seu próprio movimento, que a gente tem da questão do diagnóstico precoce, junto com o Instituto Ronald, com tantas outras iniciativas, realmente a gente precisa incluir isso no caderno da atenção básica. Porque, preferencialmente, a atenção primária deverá ser a porta de entrada da criança e adolescente com câncer, mas não só no diagnóstico, mas também no acompanhamento. Porque aquela criança que sai daquela atenção básica, que pertence àquela área descrita da atenção básica, mesmo ela estando em tratamento de câncer, ela continua a pertencer àquela equipe. Aquela equipe tem que acompanhar todo o processo, desde o diagnóstico, do tratamento, a reinserção na sociedade, aquelas crianças que estão fora de possibilidade de cura. Então, cabe à atenção básica acompanhar em conjunto essas crianças. Então, é importante a atenção básica
ter conhecimento do que é o câncer infanto-juvenil, para, diante desse conhecimento, ele poder suspeitar, para ele saber exatamente o que fazer quando está diante de um caso de uma criança com suspeita de câncer e uma criança que já tem o seu diagnóstico de câncer. Então, começando aí da questão do diagnóstico precoce e preciso, o que a gente espera é que essa linha de cuidado, que esse caminho traçado, ele seja o mais rápido possível. Então, diante de uma criança que tem sinais e sintomas sugestivos de câncer, cabe a atenção básica, ela ter um atendimento pronto pela equipe da atenção básica. Então, diante dos sinais e sintomas, ela conseguir um atendimento rápido naquela equipe da atenção básica. A atenção básica capacitada, tendo esse conhecimento, fazendo a suspeita, ela já deve ter a real noção do que fazer diante daquele quadro, para que aquele encaminhamento seja o mais rápido possível. E aquela unidade de alta complexidade em oncologia, ela tem que estar estruturada para fazer esse diagnóstico preciso, se esse caminho foi rápido, um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento adequado para essa criança e adolescente. Mas essa linha é uma linha de mão dupla. Então, no mesmo sentido que a atenção básica deve conhecer aqueles sinais e sintomas, saber suspeitar e saber encaminhar, também cabe à unidade de alta complexidade em oncologia fazer essa retroalimentação para a atenção básica, para que também, em conjunto, eles possam conhecer, diante de um tratamento de câncer, quais são as principais intercorrências, o que fazer diante daquelas intercorrências e como se encaminhar diante disso. Então, nesse caminho que ele é de idas e de volta, a gente que está na alta complexidade, a gente também tem que fazer essa retroalimentação para a atenção básica, porque a atenção básica ela vai ser a grande parceira no acompanhamento desses casos. Então, caberá também a atenção básica, diante dos sinais e sintomas de uma possível intercorrência, saber atuar diante daquele quadro e trabalhar em conjunto com a unidade de alta complexidade em oncologia. Diante do exposto, a gente vê que essa assistência a uma criança e adolescente com câncer é uma assistência complexa. E como o próprio SUS preconiza, ela tem que ser uma assistência integral. Então, apesar da atenção básica estar ali com uma porta de entrada preferencial, ela está ali para promover a saúde, fazer a prevenção, o diagnóstico precoce, mas também o acompanhamento daquelas crianças e, inclusive, está inserido nos cuidados paliativos. E esse atendimento integral, ele se confunde aí entre a média e alta complexidade, porque esse acompanhamento ele deverá ser em conjunto. Então, cabe a todos saberem identificar o que é uma intercorrência, o que é uma criança fora de possibilidade de cura, o que é um sinal e sintoma de alerta para o diagnóstico. Então, essa atenção ela é integral. E aí a gente entende, por exemplo, que nós tivemos agora na SOBOP, a questão da neutropenia febril, que é uma questão que impacta diretamente na cura das nossas crianças. Então, se você faz um protocolo, mas você não tem esse suporte assistencial, a criança pode ter, numa vulnerabilidade, como o caso de uma neutropenia, ter uma infecção grave e acabar morrendo dessa infecção. Então, é muito importante que essa assistência à criança e adolescente com câncer, ela seja de uma forma integral, que é o que preconiza no SUS. E, obviamente, as instituições de apoio estão em conjunto aí, principalmente aquelas crianças que estão na casa de apoio, deverá estar incluído nessa integralidade assistencial, porque naquele momento são vocês que vão poder entender o que é uma intercorrência grave e conseguir ajudar aquela família para poder ir um encaminhamento precoce e para que a gente tenha uma diminuição dessa mortalidade. Então, todo esse esforço que nós estamos colocando aqui
ela é de extrema importância para a redução da morbimortalidade. Então, se tem algo que a gente precisa batalhar, é que essa atenção básica, no olhar do Ministério da Saúde, no olhar de toda a política pública, ela esteja inserida e esteja contextualizada na saúde da criança e adolescente que está lá na atenção básica, porque a atenção básica é de fundamental importância na redução da morbimortalidade dessas crianças. Por isso, ela é um grande aliado nessa condução e cabe a nós lutarmos para que isso seja cada vez mais difundido, que seja institucionalizado dentro do Ministério, né? Temos notícias de realmente a gente está aí com a questão do diagnóstico precoce institucionalizado no Ministério da Saúde, mas é importante que isso esteja no programa da atenção básica do atendimento da criança e adolescente também, para que essa capilaridade seja alcançada em todo o país. Eu não poderia deixar de dizer que nós da CONIAC estamos agora no Setembro Dourado, né, que é o mês de conscientização do câncer infanto-juvenil. Nada mais importante do que estar falando sobre os problemas encontrados na criança e adolescente com câncer. Esse encontro aqui que nós estamos é de fundamental importância para que possamos estar não só divulgando informações, mas também ouvindo e fazendo que vocês sejam nossos agentes multiplicadores nessa luta que é tão difícil e que, como somos idealizadores, a gente quer que as nossas crianças e adolescentes de todo o país, de qualquer região do país, tenham a mesma chance de diagnóstico, tratamento adequado e cura comparado aos países que têm alto índice de desenvolvimento humano. Eu queria agradecer vocês, deixo aqui meu e-mail para qualquer dúvida que tenham e espero poder ter contribuído, pelo menos ligando aquela luz, pelo menos incitando a todos nós para que essa ideia seja incorporada em todo o país. Muito obrigada.